Nós vamos ler um texto hoje, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 15. Nós só vamos ler o final da história. Então, para a gente ganhar tempo, deixa eu falar sobre ela. A história que a gente vai ler, na sua Bíblia, provavelmente tem uma nota em cima, ou um título, ou um cabeçalho, falando exatamente essa expressão: o filho pródigo, ou a história do filho pródigo. É uma história muito conhecida da Bíblia, muito conhecida entre os crentes, as pessoas que frequentam a igreja evangélica, católica. Todo mundo que frequenta a igreja provavelmente já ouviu essa história. Mas para quem não ouviu, eu vou só dar uma resumida, e aí eu vou chegar onde eu quero chegar junto com você. A história do filho pródigo diz o seguinte: que existia um homem rico, um fazendeiro rico, um empresário rico, que ele tinha 2 filhos. E um belo dia o filho mais novo chegou para ele, para o seu pai, e disse assim: pai, eu quero a minha parte na herança. Não esperou nem o pai morrer, o pai vivo, ele foi lá e pediu: eu quero a minha parte na herança. O pai dele, muito triste, tentou convencê-lo ainda, mas ele, muito insistente, disse que queria a herança dele, que era direito dele, e o pai assim o fez, o deu. Ele pegou a sua herança, foi para o mundão, e aí a Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha, a herança que ele tinha recebido do pai, ele torrou todinha. Ele usou com festas, ele usou com bebidas, ele usou com mulheres, gastou tudo. Quando ele viu que não tinha mais nada, o que foi que ele fez? Foi procurar emprego. E o emprego que ele conseguiu encontrar foi um emprego para cuidar de porcos. Um chiqueirozão para cuidar de porcos. E trabalhando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a palavra diz que ele sentiu tanta fome, mas tanta fome, que ele olhou para a comida dos porcos e desejou comer. Diga aí. Aí, a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: como é que pode? Eu estou passando por isso, sendo que na casa do meu pai, os empregados dele comem muito melhor do que o que eu estou vivendo. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele, e eu vou pedir que ele me aceite, não como filho, mas como um empregado dele. Eu não sou digno de ser filho dele, não, eu quero ser só empregado dele. Só quero trabalhar para ele e voltar a morar lá. Pronto, é o que eu quero. A palavra diz que esse rapaz se levantou e foi para casa. Quando ele chega perto da sua casa, o pai está tão ansioso à espera dele. E quando o pai o avista, ele corre, abraça o filho, mesmo sujo, com roupas sujas. E esse encontro marca um recomeço. Ele coloca o filho para dentro de casa, manda que ele tome um banho, troca as suas roupas, coloca uma roupa top, coisa boa, Calvin Klein dos pés à cabeça, top. Coloca um anel de novo no dedo do filho, manda os empregados organizar uma festa, contrata uma banda, matem um boi que a gente vai fazer um churrasco, porque a gente precisa celebrar a vida do meu filho que voltou para casa. E essa frase ela é emblemática: o meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A história do filho pródigo é essa. Só essa, apenas essa. Contudo, uma história ela precisa ser contada toda. Uma história ela não pode ser contada pela metade. O público que estava escutando Jesus falar, como vocês hoje estão me escutando aqui, era um público bem específico. Era um público que era formado por judeus. Todo mundo que estava ali sabia quem era. Era um grupo que era formado por fariseus, um grupo religioso voltado ao estudo da lei do Senhor, e alguns saduceus. Todo mundo estava escutando Jesus, todo mundo ali ouvindo Jesus. E a história não termina aqui, aqui é o meio da história. A história continua. E geralmente quem escreve
um escritor, um professor, um pastor, qualquer pessoa. A gente deixa para o final a aplicação. Ou seja, se eu escrevo uma pregação, ou se eu escrevo um documento, alguma coisa, um artigo, a gente começa a trabalhar o tema, vai trabalhando, no meio a gente enfia um desenvolvimento e no final a gente conclui, tentando convencer a pessoa que está lendo daquilo que você está falando. E aí Jesus ele vai concluir a história do filho pródigo de forma diferente. É errado usar esse texto para fazer pregações do ponto de vista como, por exemplo, ei cara, você que está frio na fé, volta para Jesus. Você que está desviado, volta para Jesus. Você que saiu da igreja, volta para Jesus. Ó, o filho pródigo foi para o mundo e tal, não sei o quê. Eu já preguei assim e não me arrependo. Nós podemos aplicar o texto bíblico aos nossos dias de hoje, não tem problema nenhum. Mas a história em si não parou aqui. A história continua e eu faço questão que você leia ela comigo a partir do versículo 25, Lucas capítulo 15, versículo 25, vai aparecer aqui no telão para você que está sem Bíblia, e para você que trouxe a sua Bíblia impressa em papel, a luz vai acender nesse exato momento. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Fecha os teus olhinhos aí por 5 segundos, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela leitura da tua santa palavra, esse livro que vai levar a gente para o céu. Então, ó Deus, obrigado, porque a gente tem a liberdade nesse país de pegar um microfone e ler a Bíblia publicamente, e nós queremos fazer bom uso dessa liberdade que temos. Fala conosco, Jesus. Esse povo não veio para essa igreja para escutar um camarada falando. Esse povo saiu de casa na expectativa de ouvir o Senhor falando com eles. Então fala com esse povo, ó Deus, que é teu, em nome de Jesus, amém. É aqui que termina a história. A história não termina no meio, com o filho mais novo chegando em casa e o pai lhe proporcionando uma festa. A história termina com uma revolta do irmão mais velho, porque o pai decidiu receber o irmão mais novo. E o texto que você leu comigo é muito claro. E aí, recapitulando mais uma vez a história para que você consiga entender, Jesus estava falando para quem? Para um grupo em específico de judeus e fariseus, de gente que sabia. E ele conta uma história, uma parábola, usando figuras de linguagens e elementos da época para tentar ensinar esse povo. É fácil para a gente não investir muito tempo nisso, mas gente, é tão fácil identificar quem é quem. Quem é o pai aí na história? É Deus. Quem é o filho pródigo? Eu e tu. Quem é o filho mais velho? Os judeus, que achavam que a salvação era só para eles. Pronto. Encontramos todo o segredo da história. Por isso que desde o começo, em João capítulo 1, quando João começa a escrever a respeito de Jesus, diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que existe existiria. Aí João vai e diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não aceitaram Jesus.
A expectativa era de um outro tipo de mestre, que talvez viesse num cavalo branco, com a espada na mão, para libertar Israel das mãos de Roma, provocar uma guerra pública. E aí Jesus é o rei que vem num jumentinho e entra em Jerusalém. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O que a gente vai falar sobre hoje? Sobre essa história hoje, e tentando trazer aplicação para o nosso coração. É incrível como o irmão que ficou tinha um coração difícil. Eu não sei como é que você consegue enxergar essa frase, mas para mim ela é uma frase muito significativa. Quando o pai olha para o seu filho e diz assim: olha, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Tudo. E mesmo assim, parece que esse camarada não conseguia entender isso, ao ponto de fazer questão por algo que não pertencia a ele, mas sim uma decisão do seu pai. Então, irmãos, hoje, de uma forma prática, objetiva, para a gente terminar esse culto bem, mas bem, enchendo o nosso coração de alegria, que eu quero que você volte para casa felizão, quero que você volte para casa com um sorriso aqui. Hoje nós vamos falar sobre a importância, sobre o poder da presença de Deus. Você tem um pai que se chama Deus, e ele se faz presente no meio de seus filhos. Deixa eu fazer uma comparação com a presença de Deus. Imagine só você, quando recebe a presença de alguém que você gosta muito, ou que você admira. Gente, o nosso comportamento automaticamente muda. Exemplo, se nesse momento do culto, ou antes um pouquinho, ou sei lá, daqui a 10 minutos, entra por aquela porta com uma comitiva o presidente da República, independentemente de você ter votado nele ou não votado nele, ele é uma autoridade, ou seja, o nosso comportamento, o comportamento de quase todas as pessoas iria mudar, porque chegou uma presença de uma pessoa diferente. Se você está cantando uma canção, como os meninos cantaram agora há pouco, olha o quão lindo esse nome é, chorando, com a mão levantada, os olhos fechados, e de repente quando você baixa a mão e abre o olho, que você olha para o seu lado, uma pessoa que você admira. Já pensou? Um cantor que você admira, um jogador que você admira, do seu lado aqui na igreja. Já pensou? Automaticamente o nosso comportamento muda, porque a presença de alguém que você admira, gosta, acompanha, está ao seu lado, muda. Da mesma forma acontece o contrário. De forma negativa, quando você chega num restaurante, numa pizzaria, em qualquer lugar que você for, que você senta para comer uma pizza, alguma coisa nesse sentido, e aí de repente que você está ali com sua família, chega alguém que um dia lhe fez muito mal, alguém que traiu você, alguém que machucou você, alguém que armou contra você, e você, poxa, olha para aquela pessoa, meu Deus, a fome passa, você olha para a sua família, ei, vamos jantar no outro lugar, porque o clima pesou. A presença tem esse poder. A presença tem o poder de abençoar, mas a presença também tem o poder de afastar. Como eu não estou falando de uma pessoa hoje, mas eu estou falando da presença de Deus. Ela é uma presença que sempre nos marca e nos abençoa. A questão é como estamos aproveitando essa presença. Qual uso você tem feito dessa presença em sua vida? Sabe? Acreditando que Deus está conosco todos os dias. Que Deus está aqui, nesse lugar, em espírito. Porque Ele prometeu que onde 2 ou 3 se reunissem, Ele estaria lá.
Isso muda o nosso comportamento. Isso nos dá ânimo. Isso nos faz buscar um preparo maior. Você já pensou, eu venho para um culto, tocar um baixo, e eu sei que a presença de Deus vai estar ali, automaticamente eu me esforço. Meu Deus, eu vou tocar diante da presença do meu Deus. Não é diante de pessoas, que nem eu, mas é na presença do meu Deus. Eu vou pregar para um grupo de pessoas, mas eu vou pregar diante da presença do meu Deus. Eu tenho que estudar mais, escrever mais, eu tenho que me preparar melhor, porque eu estou na presença do meu Deus. E é nessa presença que há cura, é nessa presença que há milagre, é nessa presença que há transformação. Mas o que a gente vê nesse texto é alguém que desprezou a presença. Alguém que estava morando com o seu pai, mas se colocou numa posição não de filho. O desabafo dele para o pai é algo sinistro, porque ele olha para o pai e diz assim: pai, eu trabalho para você, eu cuido dos seus negócios, como um escravo, e o Senhor nunca me deu um bode para mim comer com os meus amigos. E esse teu filho, ele não chama nem o cara de irmão. Esse teu filho, quando volta, você dá uma festa, você paga tudo, e eu aqui como um escravo seu. Você percebe? Alguém que despreza a presença do seu pai, alguém que não valoriza a presença do seu pai. Ele não se coloca numa posição de filho, mas numa condição de empregado, numa condição de escravo. E a resposta do pai é: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Vamos começar a acertar o nosso coração, porque hoje Deus nos reúne aqui para dizer exatamente isso de forma clara e objetiva para mim e para você. Ei, você é filho, você é filha de Deus. Tudo que Deus tem é seu. Se coloque na posição de filha, se coloque na posição de filho. Usufrua da presença de Deus. Não despreze a presença de Deus. Não descarte a presença de Deus. Não deixe que ninguém possa construir na sua cabeça de que você não é filha de Deus, não é filho de Deus, de que você é um escravo, é alguém que Deus abandonou, é alguém que nasceu para viver uma grande frustração. Não. Se colocar nessa posição é correr risco de não viver o melhor de Deus nessa terra. E no porvir, a eternidade. É isso que acontece nessa história. Alguém que tinha a presença, mas não valorizava a presença. Para que a gente possa assimilar melhor, a primeira coisa que eu deixo para o seu coração nessa noite é: tudo, e eu quero que você dê muita atenção, para a gente ir para o nosso final. Tudo que toma lugar da presença de Deus em seu coração só vai gerar um vazio de ausência. Tudo. O que é que o filho diz ao pai? Eu cuidei do que era seu. Eu cuidei do que era seu. Irmãos, nada substitui a presença de Deus. Nada, nada. Não adianta você sair daqui e tentar preencher algo no seu coração sem que a presença de Deus esteja com você. Nada. Tudo que você tentar preencher no seu coração sem a presença de Deus vai gerar uma ausência, e essa ausência vai deixar o seu coração cada vez mais vazio, vazio, vazio. Então, em nome de Jesus, cuidado, para você não desvalorizar a presença de Deus, mas para você aproveitar essa presença e se entregar a ela de todo o seu coração. A segunda coisa, a ausência da presença de Deus é perceptível em corações preenchidos por outros tipos de presença. Perceptível, nós conseguimos perceber um coração que é cheio da presença de Deus e um coração que não é cheio da presença de Deus. Os frutos testificam. Certa vez, Jesus ia caminhando com uma multidão de pessoas. Aí é gente, muita gente, muita, mas muita gente mesmo. E aí Jesus parou e, opa, tem gente demais. Tem gente demais me seguindo. E Jesus traz uma pregação assim, daquelas, bem dura para o povo, sabe?
bem dura. E olha só o que acontece, João capítulo 6, versículo 66. João 6,66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, eu não posso ir para outro lugar, porque a sua presença vale mais para mim. Eu não quero seguir todo mundo. Se eles estão indo embora, se eles querem se distanciar da presença do Senhor, é problema deles. Eu quero ficar no lugar da presença. Eu não posso preencher o meu coração com outra coisa. Eu quero preencher mais, mas mais e mais e mais da presença de Jesus. Terceira coisa, cuidado para não desprezar a presença de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, tenham muito cuidado para não desprezar a presença do seu pai. Um filho não despreza a presença do seu pai, jamais. Falar de paternidade mexe muito com o meu coração, muito, muito. Hoje eu sou pai, tenho 2 filhas, vocês sabem disso. Minha família é muito conhecida entre vocês. Minha filha mais velha serve aqui na igreja, caminhando para os seus 14 anos. Deve estar aqui, não sei onde ela está direito, mas se não estiver aqui, está servindo em algum lugar. Está ali, não. E Juju, 7 anos, está lá atrás na salinha, com as crianças. Mas falar de paternidade mexe muito comigo, porque na minha infância, a minha paternidade junto ao meu pai foi muito difícil. Muito, muito difícil. Da minha família, entre os meus irmãos, nós somos 4. Eu tenho uma irmã e mais 2 irmãos. Mas eu fui o único, por ser mais velho, que peguei a fase complexa do meu pai. E aí quando eu completo 7, 8 anos de idade, o meu pai aceita Jesus numa igreja, na Assembleia de Deus, tem a vida transformada, Deus libertou ele do vício da bebida, e hoje o meu pai é um pastor aposentado. Mas essa primeira fase do meu pai foi triste, gente, triste. Eu não lembro de muita coisa, mas até hoje vem aqueles relances na memória. Apesar de já ter passado muitos anos, vem uns relances na memória, sabe? Um sonho, às vezes que você lembra e tal, de coisas difíceis do passado. Hoje a minha relação com meu pai, Deus restaurou por completo. Mas eu guardei muita coisa no meu coração. Pra você ter ideia, a minha mãe conta que a psicóloga que cuidava de mim, ela chegou num determinado momento e disse assim: olha, você tem 2 alternativas, ou você se separa dele para cuidar da vida do seu filho, ou você entrega o seu filho para alguém da sua família criar, porque ele já vai carregar traumas profundos, e se você continuar morando na mesma casa que esse homem, você vai destruir a vida do seu filho. Já pensou? Uma mãe recebendo notícia dessa? Então falar de paternidade mexe muito comigo, muito, porque eu amo as minhas filhas, eu amo a minha casa, eu amo a minha esposa, e eu sei que eu preciso melhorar, mas melhorar, tem coisas que eu preciso melhorar, mas eu acredito que mesmo nessa modernidade que a gente vive, no mundo das telas, sabe, desse tudo que o mundo hoje nos apresenta, irmãos, a presença do pai, da mãe, ainda continua sendo importante na nossa vida. Imagine você tendo que fazer uma viagem essa semana. Imagine só, você tendo que fazer uma viagem essa semana. Não porque você quer, mas porque é compromisso, trabalho, enfim, o que for. Você viaja, você passa 2 dias fora, 3 dias fora, 4 dias fora, 5 dias, 10 dias fora. Meu irmão, quem aqui é pai, quem aqui é mãe, ou quem aqui é responsável por alguma criança,
essa responsabilidade recaiu sobre a sua vida e você está criando, cuidando, educando, abençoando e amando a criança, você sabe do que eu vou dizer. Meu amigo, quando você chega em casa, depois de 10 dias de viagem no mundo, que você abre a porta da sua casa, não tem nada de mais valioso, de mais especial, do que suas filhas correr e lhe abraçar. Porque a presença do Pai chegou. A mesma coisa eu falo para as mães, a presença da sua mãe chegou. O seu filho ou a sua filha de 5 anos de idade, se você chegar para ela e dizer, ei, você troca esse momento por R$1.000? Não, ela quer lhe abraçar. Sua presença é importante. Ó, aqui um videogame, um PlayStation 7. Antes do presente ela quer lhe abraçar. Porque a sua ausência deixou um vazio nela. E ela quer usufruir ao máximo da sua presença. Da sua. Nosso coração, eita, você já deve ter visto isso. E você sabe que o que eu vou falar aqui é verdade. Nosso coração fica partido. A gente que ama a Bíblia, a gente que ama Jesus, a gente que tem casa, que tem filho, nosso coração fica partido. Sai o anúncio na escola, Dia dos Pais, Dia das Mães. Aí a gente chega lá, aquele montão de criança no pátio da escola. Maria já é uma moça, já não faz mais festa. Mas quando Juju me vê chegando, ela olha para as amiguinhas dela e diz assim: Luiz, eita, chegou o meu pai. Da mesma forma, quando você olha para alguns rostinhos e vai começar a apresentação da escola, a dancinha, e geralmente é a dancinha das crianças, e você olha para uma criança, você olha para outra, e elas estão assim, ó, eita, meu pai vem, será que meu pai vem? Meu pai vem, meu pai chegou, e o pai não chega, e algumas delas choram, não querem apresentar a dança, sabe por quê? Porque a presença do pai não está lá. Nós precisamos valorizar isso. Não estou contando essa história para mexer com as suas emoções, mas entenda que a pregação é sobre Deus como seu Pai. Valorize a presença de Deus na sua vida. O que adianta a gente conquistar o mundo sem a presença dEle? Querido, guarde isso com você. Veja só essa frase. Com a presença de Deus, podemos perder tudo e ter forças para recomeçar. Sem a presença, podemos ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Nada. Absolutamente nada. Quantas histórias aqui eu conheço? Eu conheço histórias aqui, testemunhos, biografias lindas que estão aqui, ó, sabe? Que eu conheço. E algumas pessoas que estão assistindo em casa, pessoas queridas, espalhadas aqui em Açu, Rio Grande do Norte, fora daqui do Rio Grande do Norte, gente da Paraíba assistindo a gente, de Minas, tanto canto, pessoas que gostam de assistir o culto da nossa igreja, de ouvir a palavra que é ministrada aqui, o louvor, e graças a Deus por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, gente, guarde isso no seu coração. Você chegou até aqui hoje porque a presença do seu Pai sempre esteve ao seu lado. Não se esqueça disso não, em nome de Jesus. Não se esqueça disso em nome de Jesus. Ai, pastor, mas porque eu trabalhei muito. Amém, você trabalhou. Saúde, você trabalhou. Deus lhe deu
inteligência, capacidade, Deus colocou pessoas boas na sua vida, você trabalhou, parabéns, mas enquanto você estava trabalhando, a presença do seu pai estava lá. Quando você comprou sua casa, a presença estava lá. Quando você comprou seu carro, que alegria, meu Deus, stories, foto, vídeo, a presença do seu pai estava lá. No dia do seu casamento, olha aí, festa, bolo e tal, a presença do seu pai estava lá. Eu não posso desmerecer, eu não posso desprezar, eu não posso trazer para mim um rótulo que não é meu. Eu não sou funcionário de Deus, eu não sou escravo de Deus, sabe? Eu não sou um coleguinha de Deus, eu não sou um pastor de Deus, eu sou filho de Deus. Ele é o meu pai, eu amo a presença dEle, eu gosto de estar na presença dEle, eu gosto de estar em comunhão com pessoas que têm a presença dEle. Eu reconheço publicamente que tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Estar em Açu foi porque Ele me trouxe, ir para uma igreja maior foi porque Ele deu, que ninguém tinha condição de comprar um negócio daquele. Tudo é por causa da presença, tudo, irmãos. Tudo é por causa da presença, e nós desprezamos essa presença várias e várias vezes. Às vezes a gente canta sem querer cantar, a gente ora sem querer orar, a gente despreza a Bíblia, a gente dá atenção a um monte de pessoas e não dá atenção a Deus. A gente se preocupa muito com o que é nosso, apenas nosso, e se esquece daquele que está nos dando a condição de viver algo maior. A presença, irmãos, a presença. A gente não pode ser como o filho mais velho, a gente não pode. Deus trouxe você aqui hoje para lhe dizer isso: filha, filho, tudo o que eu tenho é seu, você sempre está comigo. Não se coloque numa posição que não é sua, se coloque numa posição de filho. O salmista Davi, ele cita uma frase no meio de uma de suas músicas, registrada no Salmo de número 84, mais específico, o verso de número 10. A palavra diz assim, Salmo 84, verso 10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olha o que um compositor diz: eu prefiro ficar um dia na presença do meu Pai do que 1000 dias em qualquer outro lugar na face dessa terra. É alguém que entende o valor da presença, a importância da presença, irmãos. Eu termino hoje contando uma última história para vocês. Uma última. Deus chamou um camarada um dia chamado Moisés e disse: Moisés, o meu povo está preso nas mãos de Faraó no Egito, e você vai tirar eles de lá. Moisés: eu? Você mesmo vai tirar eles de lá, e você vai conduzir esse povo para uma terra que é rica. Essa terra tem leite, tem mel, os frutos são grandes, a terra é próspera, amém. Aí Moisés resistiu, mas aceitou. Juntou o povo, Faraó não queria liberar, Deus mandou umas pragas, Faraó cedeu e o povo foi. Moisés chega na frente do Mar Vermelho, aí você já sabe a história, vai lá, pega o cajado dele, levanta para o céu, depois bate nas águas, as águas se abrem, o povo passa e cai dentro de um deserto. Primeiro momento, todo mundo feliz, estava todo mundo preso, agora está todo mundo livre. Daqui a pouco o povo começa o quê? Reclamar. Mas a gente está aqui num canto quente, a gente não tem água para beber, a gente não tem comida. Aí Deus manda maná do céu, Moisés bate numa rocha, sai água para o povo beber, tudo, Deus fazendo tudo, como um pai que cuida dos filhos. Só que teve um dia que Moisés
subiu no monte para trocar uma ideia com Deus. Conversar. E aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, esse povo é difícil. O povo do coração duro, Moisés. E Moisés: Deus, é assim mesmo, né? Esse é o caminho mesmo, Deus. Aí Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou matar tudinho, começar de novo com você, do jeito que fez com Noé. Aí Moisés diz: não, Deus, esse povo é difícil, mas eu amo eles. Não mata eles não, me mate. Aí Deus disse: não, você eu não vou matar não, vou poupar a sua vida, então vai ficar assim. Aí Moisés desce do monte. Quando Moisés chega lá embaixo, só porque ele demorou um pouquinho, o povo se juntou, derreteu um monte de ouro e fez um bezerro bem grandão. Quando Moisés olha, está todo mundo, olha, cantando música para o bezerro, ajoelhado na frente do bezerro. Moisés ficou chateado, irado. Acho que Moisés ficou pensando: era para não ter deixado Deus matar tudinho. Moisés, muito indignado, chamou lá os líderes de Israel, pegou o bezerrão, meteu dentro do ouro, ou melhor, o bezerro de ouro dentro de um fogo, derreteu o ouro, misturou com água e fez o povo beber. Ô, raiva grande, hein? Não faça raiva a mim não, senão eu faço do mesmo jeito. Já pensou todo mundo fazendo xixi e saindo ouro? Oh, coisa linda. Menino. Ai meu Deus, estou sentindo uma dor no rins. Vamos fazer a cirurgia para tirar as pedras. Ouro. Coisa linda, não é não? A palavra fala que Moisés chateado. Chateado mesmo. Vai conversar com Deus de novo. Só que agora ele não sobe no monte. Ele pega uma tenda, tipo essas tendas de cabana quando a gente vai para um acampamento. Só que a Bíblia diz que a tenda de Moisés era fora do acampamento. Enquanto todo mundo está aqui, Moisés está lá no hospital ali, sozinho. Mas a Bíblia diz que quando Moisés se levantava para ir para a tenda dele, que ele colocou o nome de tenda do encontro com Deus, e o povo percebia, o povo já ia ficando assustado, em pé, cada um na porta da sua tenda. Meu Deus, será que a gente vai morrer hoje? Aí Moisés ia, só tinha um que acompanhava Moisés, nosso irmão Josué. Moisés entrou dentro da tenda, começou a conversar com Deus. Uma coluna de nuvem, parou na frente da porta da tenda de Moisés, e todo mundo com o olhão regalado, e nada de Moisés sair lá de dentro. Deus diz: Moisés, Êxodo capítulo 33, para você que quer ler a Bíblia em casa quando chegar. Moisés, eu lhe amo. Eu converso com você, Moisés, como alguém conversa com um amigo. Moisés, a partir de hoje, olha só, olha que coisa linda. A partir de hoje, Moisés, eu vou ordenar a um anjo para ele ir na sua frente. Qualquer inimigo que se levantar contra você, esse anjo vai derrotar. Quem é que não quer um negócio desse? Todo mundo aqui queria, até eu. Moisés, esse anjo vai guiar você e esse povo até a terra prometida. Lá vocês vão, prosperar, lá vocês vão ganhar dinheiro, lá vocês vão plantar, lá vocês vão, explodir. E Moisés, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Só que no final da conversa, Deus olha para Moisés e diz assim: mas Moisés, a partir de hoje, eu não vou mais com vocês. Eu vou dar um anjo, vou mandar um anjo ir com vocês. Vocês vão para uma terra prosperar, ficarem ricos, mas eu não vou mais com vocês. Porque se eu for com vocês, a minha santidade pode matar esse povo, que é um povo
desobedientes. Êxodo capítulo 33, versículo 15, vai aparecer aqui para você ler. A resposta de Moisés é essa: Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Sabe o que foi que Moisés disse? Deus, eu não quero um anjo indo na minha frente. Deus, eu não quero ser rico. Eu não quero ir para essa terra só ser rico. Deus, o Senhor disse que ia comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu também não vou. Eu não pedi ao Senhor um anjo, eu não pedi ao Senhor para me levar para lá, não. Eu quero que a sua presença, Senhor, vá comigo. Quando eu comecei, querida, a escrever isso, com base num livro que a gente lembrou, que Luciana começou a ler, eu indico esse livro para vocês, para quem está em casa, O Deus Pródigo, de Timothy Keller. Eu comecei a ler e a pensar. E assim como você, que talvez, esteja lembrando de um monte de coisa aí na sua cabeça, eu também sou atingido pela palavra. Eu disse: Deus, obrigado, porque o Senhor continua falando conosco. Nós estamos a um ponto muito curto de sairmos daqui para um lugar muito maior. Mas olha aqui para mim, e você que está em casa, olha aqui para mim, dá um zoom aqui em mim. Não adianta, o que adianta? Já imaginou? Ir para uma igreja grande, melhor microfone, câmera, painel de LED atrás, gente boa, banda boa, e não ter a presença de Deus. Se for para ir, Deus, deixa a gente aqui. Se for para ir que isso aconteça, Deus, a gente faz o culto debaixo de uma árvore, lá na Praça do Buraco, porque o que importa é a presença, não é o lugar, não é a estrutura, é a presença. É bom você ter uma estrutura, é maravilhoso, irmãos, mas a presença é melhor. A presença. Não podemos permitir que o nosso coração ele mude por conta simplesmente de uma estrutura, ou de pessoas, ou de mágoas, ou de feridas. Não, a presença de Deus. A presença. Você está hoje onde você está porque a presença de Deus está com você, irmão. Ei, você veio hoje para a igreja certa. Com todo respeito às outras igrejas dessa cidade, que Deus ama também, que Deus tem feito trabalhos lindos também em várias igrejas dessa cidade. Mas hoje você veio aqui para escutar isso. Você está chegando aonde você está porque a presença de Deus está com você. Daqui a pouco talvez você assuma um lugar, uma posição ainda maior que você talvez nunca assumiu na vida. Não é porque você é boa, é porque a presença de Deus está com você. Deus escolheu você para esse tempo. Você é filha, você é filho. Se coloque na posição de filho. Deixe de agir como esse irmão mais velho agiu. Tinha a presença do pai, mas não valorizava. Tinha a presença do pai, mas só olhava para o que o pai tinha construído e não para a presença do pai. Não. Senhor, se não for a tua presença eu não quero ir, irmãos, eu não quero. Eu sonho, eu oro, eu peço a Deus tanta coisa, mas hoje nós precisamos reconhecer que sem a presença não vale a pena. Não vale. Deus tem nos dado tantas coisas. É tão bom você estar perto de pessoas, é ou não é? Pessoas que você admira, pessoas que você ama. Eu compartilhei no culto à tarde que a primeira vez
que eu sentei numa mesa em João Pessoa, há muitos anos atrás, com um pastor chamado Dr. Russell Shedd, um pastor batista já falecido, escritor, sabe, escreveu uma Bíblia comentada por ele. Irmãos, eu não babei porque eu ficava com vergonha, era assim, olhando para ele, porque alguém que eu admirava, a presença dele, sabe, trazia algo bom para mim. A primeira vez que eu sentei com o pastor Aguiar Valvassoura, talvez o maior expoente da igreja do Nazareno nesse país, meu Deus, meu coração, ó, meu amigo, esse cara está aqui, eu estou sentado com ele na mesma mesa. Mas o que adianta Deus abrir portas, Deus levar você, Deus lhe proporcionar, gente, você ser lembrado em alguns lugares, estar com cantores. Poxa, rapaz, olha só, eu assisti esse cara no YouTube, hoje eu estou jantando aqui com ele, ó, na minha frente. Opa, um cara que eu admiro, uma menina que eu admiro, um cantor que eu admiro, você falou no WhatsApp hoje, já pensou? Gente estourada aí fora no Brasil. Opa, Samuca, Iaçu, vai rolar esse ano? Eita, amém. Mas o que adianta tudo isso se não tem a presença de Deus? Se é só para engrandecimento do coração, se é só para vaidade do coração? Não. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos leve. Se a tua presença não for conosco, Senhor, não vou. Se a tua presença não for conosco, Senhor, parou aqui, porque nós só vamos se a tua presença for. Irmãos, é no meio da presença que coisas grandiosas acontecem. A presença de Deus está aqui. Aqui. Faz parte da nossa visão como igreja. Nós somos uma igreja que ama louvar, porque sabemos que Deus habita em meio aos louvores. Se você crê nisso, se você crê que a presença de Deus habita em meio aos louvores, e que no meio dessa presença você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser salvo, você pode encontrar respostas para o seu coração que até hoje você ainda não encontrou, mas na presença você pode. Nós vamos fazer uma oração, todo mundo junto, mas vai ser uma oração cantada. E eu quero convidar você a se colocar de pé para a gente cantar junto e orar junto. E eu espero que você cante, mas cante não apenas com a boca, mas eu quero que você cante com o seu coração. Eu quero que você cante sabendo que a presença dele está aqui, e que se a presença dele está aqui, coisas grandes podem acontecer. Se a presença de Deus está aqui, a tristeza vai embora e a alegria estabelece todas as virtudes dela em nosso coração. Se a presença de Deus está aqui, a sua alma pode ser tratada, curada, restaurada, porque a presença dele está, irmãos.